Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês, eu abri inteirinha a minha carteira de fundos imobiliários. Eu vou falar quais são esses fundos, eu vou falar quanto tem nesses fundos e mais. Será que eu tô aposentada? Será que o que eu ganho me deixa tranquila? Me deixa parada do meu trabalho se eu quisesse? Pessoal, a gente vai falar isso aqui no vídeo, mas lembrando, né, turma? A minha carteira é individual. Por que eu trago? Mas aí você vai falar, Carol, mas por que você traz isso aqui? Para tentar te explicar, muitas vezes, se um FII que eu tenho faz sentido que você também tem, né? E aí você vai falar, poxa, acho que esse FII faz sentido. Mas é para copiar? Não, turma. Eu vejo muita gente copiando carteira de um, de outro. Não faça isso, porque são estratégias diferentes. Por que eu gosto de fundo imobiliário? Tem gente que não gosta. Eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de renda passiva, eu gosto de ganhar dinheiro por mês, isento de IR. Então, é tipo um aluguel que eu ganho. Então, eu vou investindo, vira uma bola de neve e eu vou vendo crescer. Agora, eu tenho meus queridinhos da carteira, logicamente. E aí eu vou falar aqui para vocês, e minha carteira pode mudar. Exemplo, esse cenário que a gente passou agora de taxa Selic alta, eu olhei muito para quem está barato, para os fundos de papel. Por quê? Porque eles são valorizados com a taxa CDI alta, com a inflação alta. Então, eu fui olhar para fundos de papel, né? Agora, quando eu vejo que começa a cair a taxa de juros devagar, vai caindo, eu vejo de tijolo esmagado, fundo que foi esmagado, eu vou lá e vou olhar para os fundos de tijolo. Tanto é que eu estou comprando mais fundo de tijolo. Então, às vezes, vocês vão ver minha carteira e você fala, mas a Carol está com muito fundo de papel em relação ao tijolo. Depende da minha estratégia naquele momento, né? Se eu quero ganhar mais dividendo, se naquele momento eu acho que aquele fundo tá barato e vale a pena, né? Então, às vezes, vocês vão ver modificações. Por quê? Porque eu rebalancei minha carteira. Se eu vejo em um momento que o fundo X tá barato, o que eu faço se eu quiser mais dele? Eu compro mais. Eu vou dar um exemplo típico aqui para você entender o que é rebalanceamento. Vamos supor que eu fale assim, olha, eu quero ter 20% de fundo de shopping. E eu tenho ali 4 fundos, né? 20, eu tenho 5 em cada um. Se eu vejo que um fundo meu caiu para 3 e eu quero 5, eu vou lá e compro. Para quê? Para equilibrar, para ficar no que eu tenho ali de estratégia. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui, turma, o que eu quero falar para vocês? Não importa com quanto você comece. Começa. Porque às vezes você fica desanimado, você vê os gurus da internet falando assim, ganhe 1 milhão em 20 dias. É mentira. Isso é mentira. A gente ganha dinheiro, turma, trabalhando, se especializando, buscando melhor, fazendo o nosso melhor na empresa. Isso a gente ganha dinheiro. E aí o que a gente faz? A gente investe, por quê? Porque a gente sabe que aquele dinheiro vai rendendo e vai dando mais dinheiro para a gente poder investir. Esse é um primeiro ponto. E outra, turma, bolsa não é cassino, tá? Tomem muito cuidado. Diquinha de um amigo, diquinha do outro. Aí você perde seu dinheiro, criatura. Aí você fala, mas bolsa é cassino. Não, não é cassino. É você que errou. Você é o culpado e culpada disso. Então, pessoal, olha só. Eu sou uma pessoa que eu busco dividendo. Busco. Mas não é só dividendo, tá? Eu busco outras coisas que eu vou falar durante aqui, que não é o maior dividendo às vezes, mas é um fundo que eu gosto, que eu acho sólido, tá? Então, por isso ele tá na minha carteira. Agora, pessoal, a Selic, que é a taxa mãe de juros que a gente fala, ela deu uma caída para 14,75. Ela vai começar a cair aos poucos, é isso que a gente espera. Agora, isso desfavorece quem? Fundos de papel, porque muitos fundos de papel estão atrelados ao quê? CDI e inflação. Se a gente tem uma queda dos dois, a gente começa, vou ver fundo de tijolo. Por quê? Porque eles estão amassados, muitos deles estão com imóveis desvalorizados, e aí você vai olhar para os fundos de tijolo, né? Para os fundos não só shopping, você vai olhar galpão, lajes para longo prazo, porque laje ainda está muito esmagada. Então a gente tem que ir lá olhar sempre para longo prazo. Outra coisa, pessoal, renda fixa em 2026, ainda vale a pena? Turma, eu vou falar o que eu acho de renda fixa. Primeiro de tudo, o bom investidor, ele sempre vai colocar a reserva de emergência dele na renda fixa. O que é isso, pessoal? Quando você precisa de um dinheiro rápido, quando acontece um imprevisto, quando você precisa tirar aquele dinheiro, você vai colocar na renda fixa, tá? Por quê? Porque ela tem liquidez, ela tem proteção,
ela não é o dinheiro que vai te dar mais dinheiro, que vai render mais, mas ela vai te dar o quê? O dinheiro imediato. Então, sempre, independente da taxa de juros, tá 2, tá 5, tá 7, tem que estar na renda fixa. Carol, tem que estar na poupança? Não, criatura. Por quê? Na conta corrente? Não. Existem outros tipos de investimento, CDB de liquidez diária, que a gente fala tanto, Tesouro Selic. Carol, pode ser uma caixinha do Nubank? Pode, tá, gente? Que o Nubank vai quebrar. Isso é uma grande... Na minha visão, não tem hipótese nenhuma do Nubank quebrar, tá? Então, pode ser, sim. São investimentos mais rápidos. Carol, qual é que você prefere? CDB de liquidez diária, desde que, grave isso, o banco seja um banco bom, o banco seja um banco que está oferecendo um produto que esteja na realidade e desde que você não coloque mais de 250 mil reais. Porque até 250 mil reais você tem ali o FGC e eu sempre busco um investimento que esteja ali acima do 100% do CDI, tá bom? Turma, cuidado com as pegadinhas, né? A gente avisou pra caramba aqui no canal. Banco Master, Pleno, que tinham absurdos, a rentabilidade era absurda. Eu tenho, nunca tive. E eu avisei várias, inúmeras vezes aqui para tomar cuidado, né? Uma pessoa que aproveitou foi esse Daniel Vorcaro de dinheiro, né? Ganhou. Esse ganhou. Bilhões. Nossa, isso que é pior, né? É, normal. É nosso. Então toma muito cuidado. E o que a gente tem que entender, turma? Renda fixa, a gente compara com renda fixa. Então, por exemplo, eu tenho um CDB que rende 12% ao ano, certo? Eu vou comparar com uma LCI que rende lá, tudo um exemplo, tá, turma? 11% ao ano. Você vai comparar renda fixa com renda fixa e renda variável com renda variável. Fundos imobiliários, você compara com fundos imobiliários. Ações, você compara com ações. Não misturem as coisas. Por quê? Porque seguem regras muito diferentes, tá, turma? Então, acho sim que é importante a gente olhar, tá? Olhar para a renda fixa. Tem muita gente que é conservador, que prefere olhar em um CDB bom, ainda tem, né? A gente vai ver essa taxa de juros, a gente ainda tem bons produtos na renda fixa. O próprio Tesouro Selic, que segue a taxa Selic que está alta, é um bom investimento, né? Tá ali no pós, deixa lá, tá seguindo ali a taxa Selic. E, na minha visão, turma, tem gente falando assim, mas a renda fixa não é boa. Não é que não é boa, tá, pessoal? É que agora a gente vai ver um movimento. O que a gente vai ver? Muitas pessoas vão manter uma parte na renda fixa. Eu tenho renda fixa, tá, pessoal, na minha carteira. E outras pessoas vão também para renda variável, olhar agora os fundos imobiliários, ações. Carol, você deixou de olhar isso em nenhum momento, tá? Eu sempre olhei para a bolsa, independente do momento que a gente está. Carol, você deixou de olhar para a renda fixa? Também não. Eu continuo olhando. A única coisa que eu faço é não comparar um com o outro. Tá bom, gente? É isso que eu quero que vocês sempre entendam. Fundo imobiliário, turma, você não paga imposto sobre o dividendo. Já a renda fixa, vou ganhar 12%. Não. Por quê? Você vai ganhar uns 12%, menos a inflação e menos o imposto se você sacar, porque tem imposto. Então tem que tomar cuidado com essas comparações. Pessoal, a verdade é, o mercado, ele vê o futuro, tá? O que passou, passou, e ele vai falar, vou precificar o futuro. A taxa Selic está caindo, opa, vou ver ali o fundo imobiliário e vou precificar. É isso que o mercado faz, ele vê o futuro. A gente tem uma expectativa de queda? Tem. E aí, pessoal, eu tenho um amigo, presta atenção, que ele me liga todos os dias, se não todos os dias, a cada 2 dias, para perguntar, qual fundo imobiliário você acha que eu vendo? Qual fundo imobiliário você acha que eu compro agora? Qual que eu vendo? Qual que eu compro? Para com esse gira-gira. Não é para ficar fazendo trade de fundo imobiliário. Sabe? Eu vou vender agora, daqui meia hora. Gente, não faça isso, tá? Cuidado. Claro, tem momentos que você vai comprar mais de um fundo, vale a pena, né? Mas é para longo prazo. Tem algum momento que você vai talvez vender? Você quer ganhar um lucro ali? Pode acontecer. Mas, pô, esse meu amigo... Não sou eu, apontou pra mim. Não, não é você, mas todo santo dia ele me liga para perguntar isso. Eu falo, gente, eu vou virar assessora. E tem assessor, não todos. Mas tem uns que são muito ruins. Tem uns que falam produto, aliás, o Bitcoin, né? Tem uns que quer bater meta e Bitcoin. Entendeu, turma? É isso que acontece. Então, vou falar aqui um pouquinho da minha estratégia de carteira, tá, pessoal? Lembrando que eu tenho uma carteira buy and hold. Eu olho para o futuro, para o longo prazo. Tá bom? Pessoal, agora sim, né? Não é porque você escolhe um fundo imobiliário
que você vai esquecer ele. Escolhi o exemplo aqui, tá? O HGLG, deixa lá, não vou olhar. Não, porque tem fatos relevantes, tem momentos importantes, tem dúvidas que a gente tem que olhar no RI, ou até no investidor 10, por exemplo. Então, a gente tem que estar de olho no que está acontecendo no mercado, né? Olha só, turma, eu trouxe aí, o Renanzinho vai pôr na tela pra gente. O que eu tenho de tijolo, né? 72,3%. Normalmente eu tenho 75%, porque eu gosto mais de fundo de tijolo. Papel, turma, eu tenho 21,5%, tá? Tá até mais alto do que normalmente eu teria. Que é o que eu falei, eu tô aproveitando mais, né? Comprei mais. E híbrido, 6,2%. Então, na prática, pessoal, o que acontece? Carol, eu gosto mais de fundo de tijolo, porque são propriamente imóveis que estão prontos ali para ganhar aluguel. E os papéis dependem muito do quê? Dos CRIs. Das dívidas, estão pulverizadas? São boas dívidas, não são? Quantas vezes a gente viu aí DEVA 11, HCTR 11, né? Passarem um momento ruim, aliás, horrível. Por quê? Porque só tinha uma dívida imobiliária de um lugar. Pô, aquilo ali teve um banho de falência, ferrou. E aí, blum, cai para baixo, tem jeito, escorrega para baixo. Então, pessoal, por que eu tenho híbrido? Para dar equilíbrio. Por quê? Tem fundos que eu gosto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu tenho na carteira, que é o KNR11. Ele é híbrido. Por quê? Porque ele tem galpão e ele tem laje. Então, eu estou no meio dos dois. Eu me favoreço com galpão e laje, fora a gestão Quineia, que é excelente, do Grupo Itaú, tá? E aí, pessoal, eu tenho fundos mais agressivos? Sim. Eu tenho fundos que são menos agressivos? Sim. Mas quando eu tenho um fundo agressivo, eu já sei, esse fundo ele é mais agressivo, então tome cuidado, porque se você está entrando no agressivo para ganhar mais, você tem que saber, não vai fazer, né, aquela confusão, entra no agressivo, que se dane, vou deixar lá. Não faça isso. Então, turma, olha só, já mostrei para vocês o que eu tenho e o que eu tenho na minha carteira também. Criptoativos, né, turma? Eu tenho hoje na minha carteira 4%. Mas sim, a gente está começando, tem 1%. Tá bom? Tá ótimo. Desde que você acredite no projeto Bitcoin, para mim já vem se provando muito. E por onde eu invisto, né? É uma pergunta comum. Pela Coinbase, tá, turma? Que é uma das maiores exchanges que a gente tem no mundo. A gente está falando de uma exchange que está listada fora do país. Olha a segurança que você tem. Detalhe, eu vou te fazer uma pergunta, e aí você pensa e me responde. Você gostaria de ganhar R$20 em Bitcoin? Você quer ganhar R$20 em Bitcoin? Então faça exatamente isso que eu vou te falar. Primeiro passo, abra sua conta gratuitamente por esse link, tem que ser por esse link, ou pelo QR Code que está na tela aí da Coinbase, certo? Depois você vai fazer um segundo passo, mande os seus documentos, tá certo? Vai estar ali os documentos que precisa, mande os seus documentos para que você seja aprovado. Terceiro passo, você vai escolher ali R$10 você vai colocar em qualquer cripto. Como, Carol? Eu faço um Pix, tá certo? Do meu banco ou dos bancos X para a Coinbase, porque lá você também tem uma conta, com conta corrente, uma agência, você faz aquele Pix, caiu na Coinbase, vou pôr R$10 em Bitcoin, Carol. E aí, em 48 horas, você ganha mais R$20 de Bitcoin na sua conta, na Coinbase. Carol, vou tirar, vou tomar cerveja, vou comprar um lanche de McDonald's. Aí é um problema seu. Eu, Carol, investiria mais. Manteria lá e investiria mais o seu dinheiro. Tá bom, turma? Então lembra que de graça você vai ganhar dinheiro. De 10 você sai para 30. Tá aqui o link, tem que ser por esse link, para você abrir sua conta e começar, tá certo? E dar o início, o pontapé. E aqui também o QR Code. Certo, pessoal? E aí, agora, a gente vai falar o seguinte, a minha carteira, tá? Trouxe aqui. Repara numa coisa, turma, eu vou falar aqui para vocês sobre os fundos que eu tenho, tá bom? Não é sobre ter vários fundos, é sobre ter fundos bons. Então, eu tenho aqui, HGLG, um fundo de galpão que eu gosto muito, eu tenho aí, o Renanzinho vai colocando para facilitar, 172.590. Tenho o BTLG11, também outro fundo de galpão excelente, R$160.967. Aí eu tenho o XPLG11, R$149.934 também, um fundo aí de galpão. Eu tenho o XPML11, que é um fundo de shopping muito bom, para mim é o melhor, R$155.000. Aí, pessoal, eu tenho ainda de fundo imobiliário de shopping, eu tenho aqui
o VISC11, tá? Que tá ali R$ 99.783. E aí, turma, eu tenho aqui alguns fundos, por exemplo, eu tenho um fundo de renda urbana, que é o HGRU, que é importante, na minha opinião, tem que ter um fundo de renda urbana. Eu tenho aqui 38.487. KNR11, como eu falei, né, pessoal, um híbrido. Eu tenho 119 mil, veja que eu tenho um valor alto, mesmo sendo um fundo que paga excelente dividendo, mas dá equilíbrio na minha carteira. E aí, olha só, a gente tem o MXRF11, 97.700. Nós temos aí o VRTA11, 45.483. Nós temos o KNCR11, que também é de papel, 36.918. A gente tem aqui, pessoal, o CPTS11, 28.872. E aí agora a gente vai falar aqui dos de laje, tá? Eu tenho o PVBI11, que eu acho excelente. Eu tenho aqui 69.263. E o HGRE, que é excelente também, 11, que é lajes ali da Faria Lima, caríssimas, 55.404. A gente tem o LVBI11, 54.255. A gente tem aqui o TRX F11, que entra como híbrido, 36.660. 600, perdão, o HSML11, que é de shopping, também, 33.823. GARI 11, né, que é muito falado, 32.648. E aí temos o PMLL11, que era o antigo MOL 11, shopping, 26.987 mil. Temos VILG 11, que é de galpão, 20.850. 19.000 aqui, 858 embaixo. E o TEGAR 11, 10.708, tá? Então a gente tem uma carteira aqui bem dividida. E veja que eu não tenho 40 fundos imobiliários, né, turma? Eu dividi aqui, tô com mais fundos de papel do que eu quero ter, porque eu acho que eu aproveitei um bom momento. Então, turma, olha lá, fundo de tijolo. HGLG, com a maior parte, BTLG11, segundo lugar, XPLG11, terceiro lugar, como tá aí na figura, LVBI11, o quarto, e o VILG11 em quinto, tá certo, pessoal? Então essa parte é de tijolo, porque a minha maior parte, volta para cá, pessoal, tá em logística, porque a gente tem muito e-commerce, e a gente precisa do Mercado Livre, Shopee, Shine, que mais que super conhecido? Amazon, Magalu, enfim, precisam de galpões. Então eu coloquei tudo aqui, não é por acaso, né, turma? Fora assim, que a gente tem bons inquilinos aí nos galpões logísticos, e isso me passa mais segurança. Essa é a parte do fundo de tijolo. Aí nós vamos para os shoppings. XPML11 é a maior concentração, já falei que eu acho o melhor fundo imobiliário. VISC11, que é o amarelo, que é o segundo fundo aqui que a gente vê. Terceiro, o HSML11, para mim traz um belíssimo relatório para entender. E o PML11, que era o antigo MOL, a gente tem aqui 26.987. Por que eu tenho uma parte muito relevante em shopping, turma? Porque eu gosto do setor shopping. Eu acho que é um setor que continua sendo entretenimento do brasileiro e para mim isso não vai mudar, tá bom? Tem gente que fala, vai acabar o shopping. Eu não acho, tá bom, turma? A gente passou por uma pandemia e eles não acabaram, tá? E isso tem uma parte relevante, né, pessoal? Mas eu vou com calma, sempre olhando o momento ali, como é que tá o consumo. Então eu sempre dou uma olhada como é que estão os fundos de shopping. Aí eu venho para olha só, lajes, eu tenho dois fundos, que é o PVBI 11, o HGRE 11, que vem em segundo. Renda urbana, turma, a gente tem o HGRU 11, eu gosto muito desse fundo, tá? É importantíssimo, investe em vários supermercados aí. Eu gosto muito do HGRU 11, e aí a gente traz aqui 38.487, tá certo? E aí foi o que eu falei, dentro desse meio a gente ainda tem que, a gente sabe, divisão como o KNR11 que eu citei. Turma, o que eu vou falar para vocês é um bolo, é uma pizza, né, que a gente divide. E nunca tenha tanta pressa. Sempre olha para o longo prazo. Às vezes, se houve um momento ali difícil daquele fundo, não quer dizer que vai acabar. Eu tinha o DEVA 11, eu vendi tudo. Por quê? Porque ali eu vi problema. Ali eu falei, esse fundo está problemático. Então, ali eu fiz isso. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer isso com um fundo que, de repente, o TEGAR 11 agora, que a gente soube, que teve um momento ali que não é motivo para vender. Na minha visão, eu não vendi. Tá bom? Teve gente que vendeu, eu não vendi. E vou manter na minha carteira. Então, turma, tudo que você faz na sua carteira tem que ter uma lógica. Tem que ter um porquê. E aí, fundo de papel. Eu tenho KNSC11, Grupo Kinea.
MXRF11 em segundo, VRTA11 em terceiro, KNCR11 também no grupo que nem em quarto e o CPTS11 em quinto, tá, turma? Porque eu aproveitei, a gente teve CDI alto, a gente viu, né, uma taxa de juros alta, CDI que acompanha ali perto, como eu falei, a taxa que os bancos se emprestam dinheiro, por exemplo, o banco A não pode fechar o caixa negativo, nem o banco B. Só que o banco B um dia fechou negativo, ele pede para o A. E o A cobra um juros, mas é muito menor que o nosso, né? Então andam ali perto e IPCA também subiu. Então eu peguei fundos, tipo o CPTS11, que estão atrelados à inflação. Então eu aproveitei esse momento, tá certo, turma? Eu gosto mais de fundo de tijolo, é o que eu carrego mais. Mas teve um momento que a gente sabe, com a taxa de Selic, que ainda tem, os fundos de papel, teve muito fundo que estava barato e já subiu o preço. Por quê? Porque a gente sabe que é um fundo excelente, né? Então, pessoal, enquanto isso, eu olho mais para o longo prazo, sempre longo prazo. E aí os fundos de tijolo vêm para mim com mais longo prazo e o papel não é que ele não vem com longo prazo. Ele vem, mas ele vem no menor. Por quê? Pode ter algum momento que a taxa Selic e o CDI, inflação, cai muito ali no momento que a gente espera, que o boletim Foco solta todo dia, e aí eu falo, vou vender uma parte desse fundo de papel para fazer lucro. Pode acontecer, tá, gente? E se o cenário vira, a gente tem que estar atento ali o que está acontecendo. Não é, vou comprar fundo imobiliário e nunca mais olhar. A cada 3 meses, eu, Carol, olho os meus fundos imobiliários. Eu sei o que tem nos meus fundos imobiliários, a concentração, quais são os inquilinos, o que está acontecendo, os fatos relevantes. Né, turma? A gente não pode esquecer, 1, de aproveitar momentos, 2, de ver fundos baratos que são bons, e 3, pessoal, saber o que está acontecendo. Quem é aquele fundo? A gente está dando dinheiro para um gestor. E quem é aquele gestor? Ele é bom? Ele é ruim? Então, tem que fazer isso. Tá bom, turma? Não tem outro jeito. Tá certo? Então, hoje eu abri aqui minha carteira. Outro dia, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Poxa, Carol, abre sua carteira de ações brasileiras ou de investimentos no exterior. Fala aqui, comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, turma? A gente sempre traz para vocês. Então, comenta aqui embaixo comigo. Se você quiser ver outros, de repente, ações ou qualquer outro vídeo. Tá legal, turma? E aí, vocês vão me perguntar se eu tô aposentada. Eu falei de fundo híbrido, né? KNR11, TXRF11 também e o GARI11. Turma, aqui eu vou falar para vocês o quanto eu ganho, tá? A gente fez uma conta, a gente fez um final dessa conta, um rebalanceamento e hoje, pessoal, eu tenho na minha carteira 1 milhão, quase 1.587.000 reais. E isso me gera esses ativos, claro, a gente sempre faz ali uma base média de 10.684. Tem mês que eu ganho 11 mil, né? Tem mês que eu ganho menos. Então, eu estou aposentada? Não, não estou. Sabe por quê, turma? Primeiro, eu tenho muito chão pela frente, eu quero trabalhar, eu quero ter uma aposentadoria muito melhor. E segundo, eu tenho, pessoal, uma renda, um custo de vida um pouco, não é tão alto, mas mais alto. Ou seja, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu estou aposentada? Não estou. Mas eu acho que eu estou numa vida mais tranquila, se der um problema. Tá, gente? Eu tenho imóveis também que estão alugados, né? Então, eu tenho outras receitas que também eu tenho imóveis, graças a Deus, estou em bons bairros, são bons aluguéis que somam junto a esse valor de fundos imobiliários. Mas mesmo assim, eu não estou aposentada não, viu, gente? Eu ainda trabalho, espero trabalhar muito, espero estar muito aqui com vocês, tá bom? E comecem. Pô, é tão legal você ver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, isso é muito legal, tá bom, turma? Um beijo para vocês, eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. E o seu maior sócio que está com você, que é Jesus. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.